Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Crise nas Infinitas Terras, história completa do canal Nerd All Stars, beleza rapaziada? Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like e se inscrevam no canal do Nerd All Stars, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, vamos lá, foi um pedido dos comentários. Provavelmente eu acho que o amigo dos comentários se referiu ao canal do Nerd, eu acho ou não. Enfim. Mas eu resolvi trazer do Nerd All Stars um vídeo maior, então acredito eu que deve estar bem completo. E também o canal dele é especializado nesse tipo de coisa, né, velho? Não que o Nerd não seja, mas eu acho que o Nerd às vezes pula um negocinho aqui, outro ali. Eu acho que o Nerd All Stars deve abordar tudinho, completinho, né, velho? Então, enfim, vamos ver. A gente só vai descobrir assistindo. Então vamos lá. 1080p, 3, 2, 1 e play. Mundos viverão, mundos morrerão, e o universo nunca mais será o mesmo. Fala galera, hoje é dia de Crise nas Infinitas Terras. É uma história da Da DC, DC. escrita por DC. Marv Wolfman e desenhada por George Pérez no ano de 1985. O Superman surgiu em 1938 e a partir daí, muitos outros super-heróis apareceram na DC. Durante a Era de Prata, na metade dos anos 50 mais ou menos, a grande maioria deles foi reformulada, até que em 1961 a história O Flash de Dois Mundos mostrou que todos aqueles personagens na DC coexistiam porque existia um multiverso. Ô, Várias louco. terras paralelas coexistindo, separadas apenas por vibrações e frequência que não se chocavam. Para entender tudo isso de uma forma mais detalhada, eu já fiz vídeo explicando o multiverso da DC, além de listar as crises e de explicar as eras dos quadrinhos. Então vai ter os links para esses vídeos aqui na descrição. O problema nessa época, antes dos anos 80, é que qualquer novo evento, qualquer nova possibilidade, uma nova terra, um novo universo era criado. Basicamente, se um personagem chegava numa esquina e virava para a direita, seguia um futuro, um universo. Se ele virasse para a esquerda, aquilo se tornava uma terra paralela, um novo universo com novas possibilidades. Da Isso hora. começou a gerar muitos problemas e muita confusão, tanto nos leitores como até mesmo nos roteiristas da DC. Até o momento onde um fã da editora encontrou um erro na cronologia do Lanterna Verde e ninguém tinha uma resposta certa para aquilo. Leitores começaram a abandonar os quadrinhos por serem muito confusos. Foi então que em 1981 a DC começou a planejar um grande evento para seu aniversário de 50 anos, que seria em A explicação pra 1985. tudo é o multiverso. Assim, por 4 anos, um quadrinho batizado como A História começou a ser desenvolvido. 2 anos inteiros só de pesquisa nas próprias histórias da DC e 2 anos para plantar sementes do que viria a ser uma grande mega saga. Algo que afetaria todas as revistas da Tô editora. ligado que é muito foda. Aliás, aqui entra uma polêmica, porque a primeira mega saga publicada foi Guerras Secretas de 1984 pela Marvel. Mas rumores Também dizem é que da como hora. Vocês querem que eu traga Guerras Secretas, rapaziada? Acho que deve ter vídeo sobre, né? Se vocês quiserem, comenta aí. desde 81 a DC trabalhava nessa história, a informação vazou para concorrente que aproveitou uma necessidade de uma empresa de bonecos para tomar a frente e lançar a sua história primeiro. Então fica a dúvida de quem realmente é a primeira mega saga dos quadrinhos. Com o tempo, a história foi rebatizada para Universo DC e pouco antes da sua publicação foi nomeada de Crise nas Infinitas Terras, a história que iria reescrever 50 anos de quadrinhos. Aqui existiam infinitas terras, mas claro que algumas eram mais importantes e tinham mais destaque que outras.
A Terra 1 é a mais conhecida, onde acontece a maior parte das histórias depois da Era de Prata, onde existe a Liga da Justiça e o Flash é Barry Allen, por exemplo. A Terra 2 é a antiga Terra usada mais na Era de Ouro, onde existe a Sociedade da Justiça e o Flash é Jay Garrick. A Terra 3 é onde existe o Sindicato do Crime, onde os heróis são vilões, liderados pelo Ultraman e pelo Coruja, onde Alexander Luthor é o único herói desse universo. A Caraca. Terra 4 é onde existem os personagens da antiga Charlton Comics, que a DC comprou os direitos, onde existe o Besouro Azul, o Questão, o Capitão Átomo e por aí vai. A Terra S é onde existem os Shazam. personagens da antiga editora Fawcett Comics, que a DC comprou os direitos também, onde existe o Shazam, aqui ainda conhecido como Capitão Marvel, com toda a família Marvel. E a Terra X é onde a Segunda Guerra Mundial não acabou nos anos 40 e durou por muitos anos, onde existem os Combatentes da Liberdade liderados pelo tio Sam. Claro que existem infinitas terras, mas para entender Crise essa nas história, infinitas terras. saber dessas 6 principais já é o suficiente. E antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo, Vamos me lá, segue no rapaziada, Instagram se inscreve e e baixa deixa o o like, hein? aplicativo do Nerd All Stars. O link tá aqui na descrição. Ó, tem E agora aplicativo sim, também, velho. Ó. vamos pra história. Senta aí. Tenta que lá vem a Bora. história. Já tô aqui, hein? Alerta O de spoiler. multiverso deveria ter Ah, tá. Pula pro final do vídeo, né? O Basicamente. multiverso deveria ter sido apenas um, mas algo aconteceu e ele se tornou muitos. A história começa atualmente em alguma das muitas terras do multiverso, onde um homem chamado Pária testemunha uma gigantesca energia branca apagando aquele mundo da existência. Pária é automaticamente levado até a próxima terra, que vai ser apagada por essa energia também. Pária é forçado a testemunhar a morte de vários mundos em múltiplos universos e no fim de tudo, ele é sempre transportado para o próximo. E dessa vez, ele tá na Terra 3, no mundo onde o Sindicato do Crime, que sempre agiram como vilões, agora tentam salvar o planeta de sua devastação total. Mas nem os seres mais poderosos do planeta poderiam fazer algo contra essa energia, contra essa entropia. Aqui, o único herói da Terra é Alexander Luthor, que percebe que não existe mais escapatória. Assim, ele volta ao seu lar, onde encontra sua esposa Lois Lane e seu filho ainda bebê. Alexander é um cientista e inventor, e há pouco tempo descobriu a existência do multiverso. Por isso, projetou uma pequena nave que ultrapassaria a barreira que separava os universos. Então, nesse momento final, ele decide mandar seu pequeno filho através do cosmos para que seja salvo num planeta onde ele sabe que existem heróis. A Terra 1. A nave pousa no satélite da Liga da Justiça no espaço da Terra 1, mas o satélite tinha sido abandonado há algum tempo. E quem encontra a cápsula, na verdade, é um ser que vaga em outro satélite próximo dali. Esse ser sabe muito bem o que vem acontecendo com o multiverso. Inclusive, É o ele carinha tá na lá? Terra 1 monitorando os super seres há algum tempo, testando-os, não. sejam eles heróis ou vilões. E ali ele vive com Layla, uma jovem que foi resgatada por ele quando criança e é praticamente sua assistente pessoal. Eles sabem que chegou a hora. Layla se concentra e incendeia seu corpo com poder. Um poder que a torna extremamente poderosa, onde agora se autodenomina como precursora. E com essa energia, ela é capaz de se dividir fazendo várias versões de si mesma, porque sua missão agora era recrutar os escolhidos para travar a maior batalha de suas vidas. E enquanto o filho de Alexander Luthor é levado para esse satélite, a precursora parte pelo multiverso atrás dos super seres. Independente se eram heróis ou vilões, cada um deles deveria ser recrutado para uma grande missão.
Solovar, da cidade gorila, no presente é chamado. Vesper, da legião dos super-heróis, no futuro da Terra 1, também é recrutada. Besouro Azul, no presente da Terra 4. Flamejante, no passado da Terra 2. Caraca, Pirata que Psíquico, doideira, no que presente foda, da Terra mano. 2. E Nuclear e Tá Nevasca, pegando gente do passado e do futuro, que da hora, no velho. presente da Terra 1, também são levados. Mas quando a precursora vai ao passado, 45 mil anos na antiga Atlântida, tentando recrutar Arion, ela acaba sendo possuída por um tipo de sombra obscura. Algumas outras terras já sucumbiram à entropia, então heróis que fariam parte do plano não puderam ser recrutados. Mas um grande grupo foi levado até aquele satélite no espaço. Superman da Terra 2 também foi levado, assim como Cyborg, Geoforça e o Lanterna Verde John Stewart, e vilões também fazem parte desse grupo como Doutor Polaris e Psymon. Mas não eram esses vilões o problema. O problema é que criaturas em forma de sombras aparecem e atacam todos ali sem aviso prévio. A batalha é árdua, já que é difícil derrotar as sombras. Mas elas fogem quando o ser que convocou todos ali se revela, gerando uma grande luz. Aquele é o Monitor. Com todos ali, ele explica o que vem É o tal do acontecendo anti-monitor, velho? e como a entropia vem apagando universos inteiros. E isso é realmente o ataque de um inimigo ainda desconhecido. O Monitor é um ser vinculado a toda a matéria positiva que flui pelo seu corpo, e a cada universo consumido, sua própria energia vai se esgotando. Então, para combater essa ameaça, ele espalhou pelo multiverso alguns diapasões, um tipo de antena gigantesca que capta a energia de matéria e de antimatéria. E independente da confiança que os heróis tenham nele, eles sabem que o assunto é mais complexo do que parece. O que está em jogo agora é maior que qualquer noção de bem ou mal. Por isso, independente de seus problemas, aqueles super seres foram recrutados e eles devem ser espalhados pelo cosmos para tentar conter o fim. E como primeira missão, eles devem evitar que as grandes antenas do Monitor sejam atacadas. A entropia no universo vem afetando todas as eras, até mesmo mesclando presente, passado e futuro em alguns casos. E enquanto isso, em Gotham, durante uma caçada ao Coringa, o Batman recebe uma misteriosa visita do Flash Barry Allen, vindo de um tipo de portal, pedindo por socorro e dizendo que é o fim do universo. E logo em seguida, ele desaparece. O Batman então parte para Metrópolis em busca do Superman da Terra 1 para contar o ocorrido, quando outra coisa estranha acontece. Um homem estranho surge. Aquele era o Pária, dizendo que precisava de ajuda e anunciando também que a Terra estava morrendo. E assim ele também desaparece. Os heróis enviados pelo cosmos partem a diversas partes do multiverso, como por exemplo ao século 30, o mundo de Kamandi, o último garoto da Terra. Ali, Superman da Terra 2, Solovar e Vesper chegam para encontrar a antena do Monitor sendo rodeada de sombras, as mesmas que os atacaram no satélite do Monitor um tempo antes. Na Terra 4, Geoforça, Doutor Polaris e Besouro Azul também encontram o dispositivo e os demônios das sombras. No ano de 1879, onde existe Jonah Rex, por exemplo, Simon, Flamejante, Lanterna Verde e Cyborg encontram outro dispositivo também com inimigos. Na Atlântida do passado, Arion, Manto Negro e Pirata Psíquico encontram o quarto dispositivo, e também rodeado por demônios das sombras. Mas ali, o Pária surge, indicando que aquela terra logo seria destruída. Nesse instante, o Pirata Psíquico é misteriosamente teletransportado dali, onde ressurge num lugar escuro, onde uma voz diz que vai precisar dele. O Pirata Psíquico tem a habilidade de afetar os sentimentos das pessoas, e isso vai ser de grande utilidade para esse ser.
O problema é que o pirata psíquico é um homem insano, e quando aquele vilão lhe oferece um mundo para que ele possa dominar como quiser, o pirata aceita. Ao perder um de seus recrutas, o Monitor decide realizar a criação de outro, e usando uma parte de sua energia, a envia a uma mulher que se torna a Doutora Luz, capaz de Doutora manipular a Luz? energia. Mas acontece também que a Precursora, depois que uma de suas versões foi corrompida, quando se fundiu, continuou sendo afetada, e vemos que ela agora obedece ao mesmo homem que recrutou o pirata psíquico. Ou seja, ela iria trair o Monitor. Mas o Monitor sabia disso, e mesmo assim ele não se importava, porque a Precursora, o Pária e a criança da Terra 3 seriam parte do seu grande plano. A criança, que era filho de Alexander Luthor, é Alexander Luthor Jr., mas ele já não era mais um bebê. O Monitor percebe que seu corpo foi afetado na viagem interuniversal e agora ele é feito de matéria e de antimatéria. Então ele poderia ser a chave para controlar essa crise. O problema é que o inimigo já não dava mais tempo ao Monitor. A entropia começou a chegar na Terra 1 também. O Flash, que atualmente estava no futuro, vê esse universo já sendo consumido e com sua super velocidade volta até o tempo atual, onde encontra os heróis tentando salvar as pessoas da onda de antimatéria. Mas quando chega, ele desaparece novamente, como aconteceu antes com ele. O problema é que dessa vez ele não tinha só desaparecido, ele tinha sido teleportado pelo ser que também recrutou o pirata psíquico. Ele tinha sido levado prisioneiro, assim como o Tornado Vermelho também tinha sido. Dois seres que deveriam ser usados nos planos do inimigo futuramente. Na Terra 1, o futuro também estava sendo Vai ser o time do Monitor contra o time do outro rapaz ali, será? afetado, onde a legião dos super-heróis. Na Terra 1, o futuro também estava sendo afetado, onde a legião dos super-heróis se sacrifica para tentar salvar os inocentes da grande tragédia. Enquanto no presente, a Batgirl não sabe o que poderia fazer. Batgirl, Então é véi. quando a Supergirl lhe explica que independente de qualquer coisa, mesmo que tenham que pôr sua vida em risco, as pessoas devem dar tudo de si. Assim como os policiais, os bombeiros, os soldados e todas as pessoas comuns tentavam se superar a cada dia. Assim como ela, que tenta salvar um avião em rota contra a entropia, mesmo quando ela Pô, é quase Batgirl eu afetada não nesse tanco não, resgate. velho, na moral. Só que independente dos esforços, universos já tinham sido destruídos. A Terra 6 estava quase acabada. O Pária testemunha seu fim, o fim das vidas inocentes, dos heróis desse mundo. E ali ele sabe que sua maldição é acompanhar isso, porque ele é parte responsável pelo fim de tudo. Então, para tentar se redimir, ele salva uma heroína, a Lady Quark, que é transportada com ele quando chega o fim total. No passado da Terra 2, vemos a quinta e última antena do Monitor, como sempre rodeada por sombras que querem dominar a estrutura. Sempre que são encontrados esses dispositivos, os heróis tentam lutar, mas as sombras são fortes. A escuridão ganha cada vez mais força. E agora que a Terra 6 tinha sido destruída, só restavam 5 universos. Isso faz com que os demônios das sombras ganhassem mais poder, e em vez de atacar separadamente, eles se unem, formando um gigantesco ser de escuridão. Os heróis já não tinham chance. As tempestades nos céus os deixaram vermelhos e a crise parecia não ter um fim. A cada universo destruído, o Monitor perde energia e seu inimigo se fortalece. Mas quem o Monitor esperava chegou ali. O Pária surgiu em seu satélite e o Monitor o aguardava. O Monitor sabe quem aquele homem é e o que vem acontecendo com ele de presenciar todos os fins.
porque o Monitor é o responsável por isso. O Monitor o manteve vivo, assim sabendo qual seria o próximo universo a ser destruído. E ali nos visores do satélite, o Monitor observa seus dispositivos e explica ao Pária o que eles são na realidade. Quando o multiverso foi criado, cada mundo se tornou mais fraco do que se fosse único. Os mundos separados por vibração e tempo deveriam ser unidos novamente e assim poderiam sobreviver à catástrofe. E as antenas espalhadas pelo multiverso são as ferramentas que fariam essa junção. Era a única forma de sobreviver. E para ativá-las, a outra parte do seu plano se apresentava agora. A precursora, possuída, surgia na escuridão do satélite e, como se estivesse destinada, ela mata o Monitor. Nesse momento, a entropia praticamente finaliza. Mas era parte as do terras plano 1 dele, né? e Ele já 2. sabia que isso ia acontecer, Mas né? mesmo elas desaparecendo, o inimigo não recebeu sua energia. No satélite do Monitor, a precursora volta a ser Layla. E deixando a escuridão para trás, ela volta a si e percebe o que acabou de cometer. Ela matou o homem que considerava como um pai. Mas nesse momento, uma gravação do Monitor surge, dizendo que tudo isso é parte do seu plano. A morte do Monitor estava prevista por ele, porque desse jeito sua energia seria liberada e ativaria seus dispositivos. O problema é que ele estava muito fraco e seu inimigo atacou rápido demais. Haviam muitos mundos a serem salvos, mas as máquinas não estavam prontas e com sua essência foi criado um nuloverso. Uma dimensão à parte que absorveu os dois universos que estavam prestes a serem destruídos, a Terra 1 e a Terra 2. Os dois mundos estão a salvo da entropia por enquanto, mas a fusão deles não foi suficiente e se eles não resolvessem isso, quando ocupassem o mesmo espaço e tempo, os planetas iriam destruir um ao outro. A morte do Monitor salvou as duas terras por enquanto, e Alex Luthor, o bebê que cresceu rapidamente, agora já é um jovem adulto, e ele também faz parte do plano de salvação do universo, porque o Monitor deixou instruções para ele. Na Terra, os dois mundos estão se fundindo. O ponto de intersecção é um local bizarro, abrangendo o passado, presente e futuro das duas realidades. Mas pelo menos a grande parede branca de entropia se foi. Enquanto isso, Layla recruta os maiores seres de seus universos mais uma vez. E ali no satélite, Alexander Luthor explica o que está acontecendo. Ele conta como o Monitor iniciou o processo de fusão dos universos para voltarem a ser como sempre deveriam ter sido e que por alguma razão, na aurora do tempo, eles se tornaram um multiverso. Não só o planeta Terra foi afetado, mas os dois universos por completo. Os heróis então voltam às suas terras para comprovar o que vem acontecendo e acreditam nas palavras de Alex Luthor. Ainda mais quando o inimigo usa o Tornado Vermelho manipulado para criar catástrofes pelo mundo. Alex Luthor sabe que a Terra 4, a Terra X e a Terra S continuam vivas, mas fora do nuloverso, podendo ser atacadas pela entropia a qualquer momento. Então ele precisa mandar um outro grupo para salvá-los. Só que nesse momento, o inimigo ataca o satélite, mostrando ao pirata psíquico que ele não precisa de uma arma ou algo externo para isso. Seu poder é muito maior que o de qualquer um. E quando o Flash questiona por que ele fica se escondendo nas sombras, o inimigo resolve se mostrar. Então vemos que ele tem a figura do Monitor, mas esse na verdade é o anti-Monitor. A Terra X, a Terra Tudo faz sentido agora. S e a Terra 4 começam a ser apagadas. O anti-Monitor é o grande vilão, o grande responsável por essa devastação multiversal.
E com seu poder, ele amplia a habilidade do pirata psíquico de controlar os sentimentos humanos para que ele ordene aos habitantes dos 3 mundos restantes que partam em direção à entropia. Assim, quanto mais mortes, mais forte o anti-monitor ficava. A partir do satélite destruído do monitor, a precursora se culpa pela morte do seu mestre e para honrá-lo, ela vai salvar esses mundos, mesmo que para isso tenha que se sacrificar. E a partir dali, ela amplia seus poderes, inclusive sendo vista na entropia que destrói as 3 terras. Os heróis tentam impedir que a população se mate, tentam parar alguns heróis que são controlados pelo pirata psíquico também. Tudo isso enquanto a precursora reúne energia suficiente até o ponto onde o cosmos estremece. As 3 terras começam a se mover. Os universos são afastados da morte certa e são arrastados para a imagem da precursora, levadas para onde 2 terras haviam sido previamente salvas da destruição, onde agora as outras 3 se juntam a elas no Nuloverso. 5 universos sobreviveram ali naquela dimensão alternativa criada a partir da morte do monitor. Mas com o uso de todos os seus poderes, Layla perde a energia da precursora. Ela e Alex Luthor são os únicos nos escombros do satélite e agora precisam planejar seus próximos passos. Ali, o Pária surge e leva os 2 para a Terra, onde explicam aos sobreviventes que o mais perigoso já tinha passado, mas eles ainda precisavam evitar a fusão catastrófica que pode acontecer entre esses 5 mundos. Assim, reunindo os maiores super-heróis, Layla explica que ainda existe uma última esperança de resolver tudo aquilo. Faz e sentido aí, a Batgirl, ela conta tá ligado? como essa crise teve início há 10 bilhões de anos atrás. Nos primórdios dos tempos, existia uma raça que vivia calmamente e eram dotados de poderes mentais impensáveis, os Malthusianos. O planeta Malthus era praticamente um paraíso, seres com mentes e corpos perfeitos, com uma ciência extremamente evoluída, mas tinha um deles que queria mais. Ele queria saber sobre a origem do universo. Seu nome era Crona. Crona era um cientista e que, mesmo sabendo das histórias de que o universo poderia ser destruído se alguém chegasse na aurora dos tempos, ele continuou suas pesquisas e de fato conseguiu o que queria. Ele viu a criação. Mas aquilo não gerou o fim do universo como todos pensavam. Aquilo gerou o início de algo novo, de algo terrível. O universo se estilhaçou e a partir dali o que era um se tornou muitos. Nesse instante, o multiverso nascia. Só que a partir desse evento, um malévolo universo apareceu também. Um com matéria negativa, o universo de antimatéria. E só a sua existência já corrompia milhares de mundos. Sentindo-se culpados, uma parte dos Malthusianos partiram para outra dimensão, onde evoluíram sendo chamados de controladores. Enquanto outra parte migrou ao planeta de Oa, no centro do universo, onde Crona foi julgado pelos seus crimes e transformado em energia e enviado pelo espaço. Enquanto os Oanos criaram uma equipe para monitorar o universo e evitar novas catástrofes. E depois de algumas tentativas, chegaram à criação da Tropa dos Lanternas Verdes. Oa tinha sua contraparte no universo de antimatéria, o planeta Qward, e ambos tinham suas luas. E ali, na lua de Qward, uma criatura de blasfêmia nasceu, o Anti-Monitor. Assim, a sua contraparte na lua de Oa também surgiu, sendo uma criatura de matéria pura para causar o equilíbrio cósmico. Assim nasceu o Monitor. O poder do Anti-Monitor crescia. Ele facilmente tomou controle de Da hora, Qward, explicando as e de origens, sua né, velho? população gerou um exército de guerreiros, onde ali criou os demônios das sombras. Então, quando o Anti-Monitor tomou conhecimento do Monitor, eles entraram numa guerra de imenso poder que durou por 1 milhão de anos.
Ambos eram Caraca. idênticos, com o mesmo poder, e num ataque simultâneo, ambos ficaram inconscientes por bilhões de anos, até que um homem despertou o Anti-Monitor. Esse homem era o Pária. Seu nome real é Kel, e ele era o maior cientista de seu mundo há muitos anos atrás. E por causa disso, ele descobriu a existência do multiverso. Dessa forma, ele fez o que Crona fez, e investigou a origem de tudo. Ignorando os avisos de que o universo poderia ser destruído, como diziam as lendas, Kel cria uma câmara de antimatéria, onde ali consegue ver a aurora do tempo. Mas nesse momento se inicia uma reação em cadeia que começou a destruir o seu próprio universo. E como a matéria e a antimatéria não podem existir juntas, ele foi o responsável pela destruição de todo o seu mundo, se tornando assim o Nossa. Pária. Com a morte de seu universo, o Anti-Monitor recebe aquela energia negativa e desperta do seu cativeiro, percebendo que a cada morte de um universo ele se tornava mais poderoso. Então inicia a onda de entropia para destruir todo o multiverso, fazendo com que o universo de antimatéria seja único e soberano. Com o Anti-Monitor desperto, o Monitor desperta também e usa o Pária para se guiar pela destruição multiversal. E mesmo ficando mais fraco com cada perda, ele monitorou as terras atrás dos seres mais poderosos para evitar a soberania da antimatéria. Com tudo isso esclarecido, Alex Luthor, um ser que tem a matéria e a antimatéria em seu corpo, é capaz de se tornar uma espécie de portal, uma ponte entre os dois universos. E é o que ele faz usando aqueles heróis mais poderosos para o combate contra o grande inimigo do multiverso, contra o Anti-Monitor. Ao atravessar, os heróis alcançam o universo de antimatéria, mais precisamente a fortaleza de pedra do Anti-Monitor. O problema é que sua fortaleza era praticamente viva, e as pedras se transformam em combatentes e atacam Caraca. todos os heróis. Muitos são feridos enquanto outros tentam avançar a todo custo. Superman e a Doutora Luz conseguem passar os obstáculos encontrando a máquina que o vilão usava para reduzir as diferenças vibracionais entre as terras. E com essa máquina destruída, as terras iriam parar de se fundir e consequentemente não destruiriam umas às outras. Mas o inimigo se escondia nas trevas. E nesse momento, o Anti-Monitor ataca o Superman, que grita de dor. A sua prima, Supergirl, o escuta e parte imediatamente para o combate contra o grande vilão. A Doutora Luz também é facilmente derrotada pelo inimigo, e no momento que o Anti-Monitor daria o golpe final contra o Superman, a Supergirl aparece e o ataca com toda a sua força. E mesmo não sendo páreo, a Supergirl não desiste. Ela é uma heroína que, independente de qualquer coisa, até mesmo de sua vida, sempre iria combater o mal. Com sua persistência, ela consegue destruir alguns pedaços da armadura do Anti-Monitor, que revela ser uma criatura Então é daí que surgiu o super-herói pré-crise, pós-crise, é isso? Porque se fosse o Superman que eu já vi uma vez no vídeo do E-Nerd lá do pré-crise, caralho! Cara, é sinistro. feita de antimatéria. Aquela roupa é o que mantém Aí ele é inteiro. pós-crise, né? Aquilo é um traje de contenção. A energia do Anti-Monitor começa a vazar e, enfurecido, promete que todos morrerão. Não, como é que é? Feita de antimatéria. Aquela roupa é o que mantém ele inteiro. Aquilo é um traje de contenção. A energia do Anti-Monitor começa a vazar e, enfurecido, promete que todos morrerão. A Supergirl não vai permitir e avança mais uma vez. Ela golpeia o inimigo para cima daquela máquina e a destrói. Mas quando ela o golpeia e avisa para que a Doutora Luz e o Superman saiam dali, o Monitor emite um golpe de energia que atinge completamente a Supergirl, praticamente matando a heroína no mesmo instante. O Anti-Monitor ficou ferido também, e a energia negativa começa a enfraquecer. Por isso,
Ele foge para se recuperar antes de um novo ataque. Mas depois da batalha, nos braços do Superman, a Supergirl morre. Os heróis voltam para o Nuloverso através do portal de Alex Luthor. As terras foram salvas de se chocarem, mas ao custo da vida da Supergirl, e o mundo lamenta. Mas ela não morreu em vão. Ela deu a chance dos heróis continuarem lutando. Os 5 universos estão congelados no espaço e tempo, parcialmente fundidos, mas pelo menos fora de perigo. Enquanto isso, no universo de antimatéria, na nave do Anti-Monitor, o Flash é mantido preso aos cuidados do pirata psíquico. E ali, o inimigo cria uma nova armadura para absorver mais ainda a antimatéria. Agora essa armadura aí faz sentido. Agora sim é o Anti-Monitor. E agora sim, ele estava pronto. Em Qward, ele dá sequência a seu plano. Sem a destruição das terras, o Anti-Monitor usou os escravos de Qward para construir um canhão de antimatéria, e com ele, os universos seriam facilmente exterminados, criando uma entropia mais poderosa ainda. Mas ali, o Flash não poderia ser facilmente mantido preso, e vibrando seu corpo, ele se solta. E mesmo o pirata psíquico usando seu poder, o herói resiste. O pirata é um homem covarde e diz que vai cooperar com o herói se ele o mantiver vivo e a salvo do Anti-Monitor. Então com ele, o Flash afeta todos os escravos de Qward, fazendo com que o exército do Anti-Monitor se volte contra ele próprio. Isso não iria destruí-lo, mas o Flash sabe que aquilo seria uma boa distração para realizar o seu plano. Ele estava ali o tempo todo descobrindo as motivações e armas do Anti-Monitor, e estava na hora de destruir o canhão de antimatéria. O Flash corre até o centro do canhão, e dentro dele encontra o núcleo criado de antimatéria concentrada. Aquela energia negativa, inclusive, sugava as forças do Flash, mas o herói não iria desistir. Ele precisa acabar com isso, ou então o que restava... Só um minuto. Não é aqui em casa, então bora. ...do multiverso seria destruído. E mesmo o Flash atingindo seu limite, ele vai além. Ele se torna mais rápido do que já foi em qualquer outro momento de sua vida. Nossa. Mesmo com isso corroendo seu corpo, o Flash não desiste. Ele precisa salvar o universo. Ele corre tanto que sente o fluxo do tempo ao seu redor. É nesse momento que ele vê passado e futuro. É nesse momento que ocorre o encontro dele com o Batman no começo da história, por exemplo. Ah, e assim, que o Flash foda, velho. consegue conter com a sua super velocidade aquela energia e faz com que ela vá se condensando até o ponto que a máquina explode. Mas a velocidade e a energia que o Flash usou foi tanta que seu próprio corpo se desfaz. Mas independente de qualquer coisa, era o momento de salvar o mundo. O Papo canhão reto, do Anti-Monitor já não existia mais, e ele já não poderia mais usá-lo na sua destruição dos universos. Assim, o Flash, Barry Allen, morre como um herói. As coisas estavam mais ou menos tranquilas agora. A maior ameaça parecia ter diminuído. O problema agora são os vilões de todas as terras que se unem graças a Brainiac e a Lex Luthor da Terra 1 e assim decidem aproveitar as fraquezas das terras e dominar os universos para si. Grandes conflitos continuam agora vindo dos próprios seres da Terra. Wally West, que tinha deixado seu manto de Kid Flash há algum tempo, é convocado por Layla e por Jay Garrick e ajuda no combate contra os vilões. Os heróis precisavam dele para, ao lado de Jay, acionar a esteira cósmica e levar os grupos de uma terra para outra. Os vilões são impiedosos e geram várias tragédias, como por exemplo o Químio que mata a Aquagirl na época. Muita Pô, pera aí, velho. Agora tem Pera aí. Aquaman, Aquagirl, Batman,
Batman, Batgirl, Superman, Supergirl. Porra, tem. Todos os heróis têm versão feminina, tá ligado? Que doideira da porra, velho. Não tô criticando, não. Faz sentido, tá ligado? Porque, pô, eu aqui, pô, vai que tem esse outro universo aí. Onde tem eu, assim, Juan versão feminina aí, tá ligado? Juan Girl. Sei lá, né, velho? Catástrofe. Só acho Muitos interessante, combates. velho. Sei lá. 5 grupos de heróis contra 5 grupos de vilões em 5 universos distintos. Até que o espectro surge em todos os mundos, ordenando que parem imediatamente. Enquanto eles lutavam entre si, o fim de todos os universos estava Por que a gente fala Batman e não Batman? próximo. O Anti-Monitor não tinha sido derrotado. O vilão fugiu dessa era. Ele se escondeu no passado, antes mesmo da vida ter surgido, na aurora do tempo. Essa não era a hora para guerras ou disputa de poder. Essa era a hora de se unir por um bem maior, pela sobrevivência do universo. Se o Anti-Monitor conseguisse mudar o curso da história na aurora do tempo, eles não existiriam mais e a única coisa que restaria seria o universo de antimatéria. Com isso, os combates param e um gigantesco grupo de super seres se une mais uma vez contra um inimigo maior. No Vale da Morte, os heróis relacionados a viagens no tempo, como Hip Hunter, por exemplo, ou a Legião dos Super-Heróis, levam suas máquinas para lá, enquanto o Superman da Terra 2 se despede de sua esposa Lois Lane, quem teme pela vida do seu marido. Nesse grupo surge também Superboy Prime, um super ser vindo da Terra Primordial, que tinha ficado na Terra 1. O Superboy Prime, ele é do caralho, velho. Nossa. Há algum tempo Se atrás, for o que eu tô pensando, antes do início da crise, e cara, estava disposto a ajudar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o início da crise, e estava disposto a ajudar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Superboy Prime, eu já fiz vídeo sobre ele, e vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Com todos prontos então, eles partem para o combate final. Assim, Superman lidera o caminho ao lado de Alex Luthor e desse jeito chegam até o início, até a aurora do tempo, antes da criação do universo. Ali, o Pária já tinha sido transportado antes e era mantido preso pelo Anti-Monitor. Mas ele não se importava, ele era o responsável por essa catástrofe, então não tem problema se ele morrer durante a crise. Mas nesse momento, o próprio Anti-Monitor revela que o Pária não tem nada a ver com isso. Ele apenas abriu o portal de antimatéria, e foi o Anti-Monitor que se aproveitou disso e converteu aquela antimatéria em energia para despertar e iniciar sua destruição. Não foi ele quem matou o seu próprio mundo como pensava que tinha sido. Mas isso não importava. Era a hora do combate e os heróis se unem partindo para a maior batalha de suas vidas. Enquanto isso acontecia, um grupo de vilões tinha sido enviado para outra era. Eu não tanco não, velho. O que o Batman vai fazer ali, coitado? Pela explosão do multiverso. A ideia era evitar Passar que isso a cal? acontecesse, mas nesse lugar, os vilões falham. Então, na aurora do tempo, o Anti-Monitor reúne toda a energia possível e diz que a mão da criação que Krona iria ver é a sua. Mas nesse momento, o espectro surge e impede que isso aconteça. Sua força rivaliza com a do seu inimigo e com a ajuda de todos os seres místicos lhe dando seus poderes. Quando Krona surge para observar o início de tudo, a explosão da criação inicia novamente. Só que dessa vez, com os heróis dando suas forças ao espectro, e aquilo rasgando seu ser. Ele se torna um tipo de condutor. A partir daqui então, o que eram muitos, agora é único. O multiverso não existia mais, e em seu lugar surge um novo universo. Uma única terra, uma única linha do tempo, uma única existência, uma nova terra. O universo renasceu, um lugar que foi refeito, reescrito.
Muita coisa foi alterada a partir daqui. A linha do tempo mesclou fatos das 5 terras e gerou essa nova existência. Nesse novo mundo, o Superman da Terra 2 desperta imaginando que tudo aquilo tivesse sido um pesadelo, mas percebe que ninguém sabe quem ele é, até que encontra o Superman da Terra 1. Jay Garrick estava ali junto do Kid Flash também. Todos eles se lembram da batalha contra o Anti-Monitor, mas as pessoas comuns não tinham nenhuma recordação desses eventos. Os heróis pensam que estão na Terra 1, e com a esteira cósmica então, eles tentam chegar até a Terra 2, mas encontram um grande vazio. Não existia mais outro universo. Os heróis que lutaram na Aurora do Tempo se reúnem na Torre Titã então, onde ali juntam as informações e percebem que não estão na Terra 1, ou em nenhuma outra conhecida. Eles estão numa nova Terra. Aqui, os combatentes da liberdade lutaram na época da Segunda Guerra, que não continuou depois dos anos 40. Helena Wayne, a filha de Bruce Wayne da Terra 2, não existia aqui, porque o Batman tinha outra história, assim como o Superman também. Nesse mundo, Jay Garrick sempre viveu ali. E Superman da Terra 2 basicamente nunca teria existido. Assim como seu mundo e sua Lois Lane. Mulher Maravilha da Terra 2 também nunca teria existido. Lex Luthor e os vilões nunca ajudaram os heróis em crise nenhuma. Os únicos que se recordam é os que estiveram na batalha na Aurora do Tempo, no momento do Renascimento. A história tinha sido alterada, mas o vilão não tinha sido derrotado. Nesse momento, o céu fica vermelho novamente e os raios voltam. O planeta se move e de repente são sugados para o universo de antimatéria, onde o rosto do Anti-Monitor surge nos céus dizendo que todos morrerão, assim como a Supergirl e o Flash morreram. O Kid Flash se espanta com isso, já que ninguém sabia que o Flash tinha morrido. As trevas caem no planeta e se revelam como sendo o exército de demônios das sombras do Anti-Monitor que ataca mais uma vez. A Terra luta pela própria vida, um universo mais forte, unificado. Um único mundo de matéria positiva contra um único universo de antimatéria. O Espectro dessa vez não pode ajudar. Ele entrou num tipo de coma depois do último combate. E mesmo assim, Alexander Luthor vai abrir a passagem mais uma vez. Ele vai se tornar a ponte entre a Terra e Qward. Com isso, os maiores super-heróis se unem para esse combate, enquanto outros ficam na Terra lutando contra as sombras, inclusive com baixas do lado dos heróis, como por exemplo tendo a morte do Columba, Don Hall, a morte do Arqueiro Verde da Terra 2 do Robin da Terra 2. Ao chegarem na fortaleza do Anti-Monitor mais uma vez, os heróis Minha mãe acabou de chegar. buscam o vilão e percebem que o Kid Flash está entre eles. Ele correu até a passagem para investigar a morte de Barry Allen. E bem nesse momento, o Flash surge na frente dos heróis. Só que essa era só uma visão do momento da sua morte reverberando pelo tempo ainda. O Kid Flash corre atrás do seu tio e encontra o pirata psíquico puxando o uniforme do Flash dos escombros, pedindo para que o Flash o salvasse, mas o herói já tinha morrido. A única coisa que sobrou dele foi seu uniforme e seu anel, onde guardava o traje. E ali, sem momento para lamentar, o Anti-Monitor aparece. Na Terra, os heróis continuam lutando e todos os magos do planeta se unem, criando uma magia que envolve todos os demônios das sombras de uma só vez. Enquanto em Qward, os heróis combatiam seu pior inimigo. Ali, Layla, que recebeu de volta seus poderes de precursora depois do renascimento do universo, diz à Doutora Luz que o Monitor a criou por um propósito, para que ela fizesse frente a esse inimigo.
Ela pode absorver energia solar e próximo dali existia uma estrela que poderia lhe dar o poder suficiente para atacar o Anti-Monitor. Ao absorver essa estrela, o poder do vilão vai sendo sugado também. E quando fica completamente carregada, a Doutora Luz dispara todo o seu poder. Isso impacta bastante o Anti-Monitor, que cai praticamente desacordado, aparentemente morto. Parecia o fim. Mas algo estava errado. Aquilo não, parecia ter sido Pô, fácil o cara não morre não, véi. demais. E realmente foi. Nesse momento, as sombras que tinham sido capturadas na Terra abandonam o planeta e partem para Qward. Enquanto isso, Alex Luthor absorveu o poder do Anti-Monitor também. E junto ao seu, ele agora podia abrir um portal entre o universo de antimatéria com o de matéria, devolvendo o planeta todo ao seu devido lugar. Mas nesse instante, as sombras chegam a Qward e se unem ao corpo do Anti-Monitor, lhe devolvendo toda a sua energia mais uma vez. Meu Deus. Realmente a batalha tinha parecido fácil demais porque ele não tinha todo o seu poder, e agora ele volta furioso. Para piorar, a maior parte do planeta e dos heróis já tinha sido transportado para o universo de matéria. E o Anti-Monitor ataca violentamente a Mulher Maravilha, que perde sua essência e volta a se transformar em barro. Os únicos que sobraram ali eram o Superman da Terra 1 e da Terra 2, além da Lady Quark, do Superboy Prime e Alexander Luthor mantendo o portal. Superman da Terra 2 então tem seu último ato heróico, como sendo o maior super-herói que já existiu, e envia Superman da Terra 1 e Lady Quark de volta ao universo de matéria, porque ele é quem vai ficar ali para enfrentar esse vilão. Superboy Prime, que perdeu seu mundo na destruição do multiverso, não tem mais para onde voltar e decide ficar também. Então Alex fecha o portal e fica com os dois heróis ali. Só que enquanto eles lutavam, em outra parte da existência, alguns heróis como Hip Hunter e Homem-Animal tinham encontrado a nave de Brainiac. E ele diz que só existia um ser que poderia fazer frente ao Anti-Monitor. E esse era Darkseid. Então eles partem para Apokolips, onde Darkseid... Não, véi. Caraca. Arrepiei, véi. sabe que o Anti-Monitor pode até conquistar o que quiser, mas que independente de qualquer coisa, ele poderia enfrentá-lo depois e tomar tudo para si. Mas para isso, ele precisava que o universo existisse. Dessa forma, ele também não pode permitir a destruição do universo todo. E usando sua tecnologia, usa o corpo de Alex Luthor como um conduíte entre os universos. E libera uma rajada pelos seus olhos diretamente no Anti-Monitor, enviando o vilão a uma estrela incandescente. O Anti-Monitor parecia derrotado, mas sua essência ainda resistia e parte para uma última investida como uma esfera flamejante, onde o Superman da Terra 2 já se cansou e parte com toda a sua força. Assim, com o maior soco que já deu na sua vida, o Superman destrói o Anti-Monitor de uma vez por todas. Nossa, o problema brabo. é que as ondas de choque começaram a se propagar e destruiriam tudo por ali. Tudo seria desintegrado, inclusive os 3 heróis. Sem esperança, o Superman sabe que vai morrer, e a única coisa que ele queria era ver a sua Lois Lane mais uma vez. Nesse momento, Alex Luthor revela que sabia das consequências do renascimento do universo e salvou sua Lois dentro do seu próprio corpo. Assim, Superman ganha uma nova vontade de continuar vivo. Só que Alex Luthor não consegue mais abrir um portal para a Terra. Ele esgotou todo o seu poder. Mas ele tem uma última solução. Ele consegue abrir um portal para dentro dele próprio, para alguma dimensão desconhecida. Assim, Superman da Terra 2, Lois Lane da Terra 2, Superboy Prime e Alex Luthor desaparecem da existência. Enquanto na Terra,
os heróis tentam reconstruir suas vidas, suas novas existências, lidando com todas as mortes ocorridas. Como é o caso de Wally West, que, para honrar seu tio Barry, assume seu manto de Flash. E Layla, com Lady Quark e Pária, continuam no mundo também. E mesmo com todas as consequências, o universo continua vivo, com um passado esquecido, rumo a um futuro ainda desconhecido. E tudo graças ao plano do homem, conhecido como Monitor. E é desse jeito que termina a história. Crise nas Infinitas Terras é o mais importante evento nas HQs da DC até os dias de hoje. Dividiu a história da DC em pré-crise e pós-crise. Um passado que foi basicamente apagado em favor de um novo futuro. Então é daí que virou o pós e o pré-crise, né, velho? Da hora. Porque diz que o Superman do pré-crise, ele é absurdo, tá ligado? Que nem a gente viu aí, velho. Um soco capô contra o Monitor. Já o pós-crise já é mais pé no chão, né, mano? Claro que nem tudo foi perfeito. Algumas pontas foram deixadas e com o tempo foram sendo resolvidas. Mas o importante é que a missão da DC tinha sido feita. As histórias tiveram um novo início, uma forma mais fácil, principalmente para novos leitores acompanharem esse universo de super-heróis. A partir daqui, da criação da nova Terra, os eventos foram mesclados e alterados, então a memória das pessoas foi afetada também. Era como se aquela nova realidade sempre tivesse existido. Uma realidade com novas atuações e novas personalidades inclusive. As histórias continuaram dessa forma, e os heróis mais importantes ganharam novas HQs que mostravam como tinha sido sua real origem nesse novo universo. Foi aqui que surgiram histórias como Batman Ano 1 de Frank Miller, O Homem de Aço de John Byrne e Deuses Imortais de George Pérez. Inclusive, o Superman talvez tenha sido um dos mais afetados, já que se estabeleceu como realmente o único sobrevivente de Krypton, deixando a Supergirl de lado por muitos anos. Personagens tinham morrido e não existiam mais, mas tinham fatos que eram lembrados, principalmente por terem acontecido depois do renascimento da Nova Terra, como por exemplo o anúncio de que o Flash Barry Allen tinha morrido se sacrificando. O impacto que a crise gerou no universo DC foi imenso, sentido até os dias de hoje, e se tornou uma referência de quadrinho e de mega saga. A arte do George Pérez é espetacular, e aqui ele se supera a cada página, colocando muitos personagens juntos e não confundindo a sua visão durante a leitura. Crise Infinita, lançada 20 anos depois, dá sequência a alguns eventos ocorridos no final dessa HQ. E além da sua grande influência nos quadrinhos, a saga vai se tornar uma referência nas séries de TV, sendo o grande evento de crossover em 2019. Claro que por ter sido escrita na década de 80, o impacto naquela época foi muito maior, mas ainda continua sendo uma ótima HQ, e que vale fortemente uma releitura durante os anos em que você vai ganhando mais conhecimento sobre esse universo. Eu tenho vontade, velho, de um dia de ter uma estante, tá ligado? Lotado de HQ, assim, porra, que nem a dele, que eu cheio dos livrinhos aqui. Porra, conhecer esse universo todo, tá ligado? Marvel, DC, entre outros aí, mano. Caraca. Seria muito foda, velho. A crise Eu vou acompanhar com vocês, assim, por enquanto, através de vídeos, né, velho? das crises trouxe bastante sofrimento e tristeza com tantas mortes e destruições. Mas no fim, dá um novo respiro e um novo início para toda a DC Comics. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais. Cara, videozão brabo, e façam isso, rapaziada, lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição,
Então vão lá, deixam um like e se inscrevam no canal do Nerd All Stars, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Fechou, rapaziada? Cara, assim, que incrível, mano. Eu já sabia um pouco sobre essa crise nas Infinitas Terras. Já vi uns vídeos sobre, só que nunca vi um vídeo tão completo que nem foi esse daqui, cara. Mano, que obra, velho. Eu não sabia que essa saga aqui nas Infinitas Terras na crise foi onde dividiu o pré-crise e o pós-crise, velho. O pré-crise, o universo era muito mais poderoso do que o agora no pós, né? Pelo que eu vejo, assim, vi em alguns vídeos. Mas, cara, usaram como um recomeço e foi muito foda, vai. Deu muito certo, vai. Ficou incrível, mano. Parabéns a DC, o pessoal que fez aí, porque, ó, muito foda, cara. E finalmente eu conheci mais alguns heróis. Sobre o negócio das mulheres, versão feminina de alguns heróis ali, rapaziada. Nada contra não, tá, rapaziada? Não vem achar que eu tô criticando aqui, não. É só que eu acho estranho mesmo. Mas faz todo sentido, tá ligado? Faz muito sentido ter. Mas o que me pegou foi a como é que é? A Batgirl. Sei lá, acho esquisito. Batgirl. Sei lá. A gente não fala Batman, né, velho? Que nem o Superman. Batman. Enfim, não sei. Cara, só deu um bug na mente agora. Cara, muito foda, velho. Curti demais, mano. Sério, incrível. Bom, rapaziada, comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acharam. Eu achei sensacional. Tô ansioso pra acompanhar mais e mais esse universo da DC. E ó, é maravilhoso. Eu sou Team Marvel, né, velho? Mas é aquilo que nem eu vi no PewCast do. No PewCast, né? No podcast do Pewi, que é o PewCast, né? Do Sescom, onde ele fala que quando você só escolhe um lado, você se diverte pela metade. Então, cara, assim, os dois universos são maravilhosos, são muito foda, velho. Sério. Parabéns. Bom, é isso, rapaziada. Um forte abraço a todos. Vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Comenta aí a opinião de vocês. Deixe mais sugestões. Valeu, falou. Eu fui.